Olá, sétimo ano, preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? Espero que sim, espero que tenham aprendido a aula passada, porque a aula de número 47 é a parte 2 da aula 46. Multiplicação com números racionais, aula de número 2. A aula anterior foi a aula de número 1, agora a aula de número 2. Repartimos em duas partes, lembram? Multiplicação, conteúdo mais extenso, colocamos ela em duas partes. O objetivo proposto para essa aula é retomar a multiplicação de números racionais. Olha o que de novo lá. O que significa esse que? Esse que diferente aqui significa número racional. Observe as seguintes multiplicações. Escreva seu significado expressando quantas vezes se toma um determinado número. Vamos lá? Então veja só. 2 vezes 3. 2 vezes o 3. Simples, né? Quantas vezes tem o 3? 2. 2 vezes o 3. Então, 2 vezes 3 é como se eu fizesse o 3 mais 3. Somasse o 3 com ele mesmo, né? 2 vezes o 3, tenho 2 3. Que eu tenho lá 6. Tranquilo, tá aí tudo bem. Uma vez o 3. 1 vezes 3, 3, né? Ah, tá muito simples, muito fácil, professor. Mas presta atenção, presta atenção. Vamos lá? Uma vez o 3. 1 vezes 3, 3. Beleza, tranquilo. Agora eu tenho uma fração. Primeiro eu trabalhei com números naturais. Agora eu tenho um racionalzinho aqui. Tá aqui o meio. Meio vezes 3. O bom que nós já vimos na aula passada como que nós fazíamos as multiplicações com números racionais. Uma fração multiplicando o inteiro. Vamos ver como fazer? Olha só. Meia vezes o 3. Meia vezes o 3, como que eu faço isso? Ou então, metade do 3. Se é meia vez o 3 que eu tenho a metade dele. Então, só tenho a metade do 3. Como que vai ficar isso, então? Meia vezes o 3. Qual é a metade do 3? 1,5. Meio vezes 3, 1,5. Ok? Captou? Pegou mais ou menos a ideia? É a partir daí que nós vamos entender essa multiplicação de fração, neste caso, por um número inteiro. Se eu tenho 1,5, é a mesma coisa que eu ter em fração. Lembram da fração mista? Tem um número maior na frente, que é a parte inteira. Então, temos 1 inteiro e meio. 1 inteiro e meio. É essa que nós temos aí. Transformando a fração mista numa fração imprópria, recapitulando aulas anteriores, sentido horário, repito o denominador, que é o número de baixo, 2 vezes 1, 2, guardo 2 na memória e somo com o numerador, 2 mais 1, 3. Então, 3 meios. 1 inteiro e meio é a mesma coisa que 3 meios, que em decimal é a mesma coisa que 1,5. Ok? Ou então, nós podemos fazer assim, que já vai ser a maneira mais prática, que é o que quase todo mundo acaba usando. Eu pego meio e multiplico pelo 3. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Não tem ninguém embaixo do 3, professor. Se não tem ninguém embaixo do 3 está o elemento neutro da divisão, que é aquele valor que eu vou pôr embaixo e não vai mudar, não vai interferir no meu valor. Então, é como se eu tivesse embaixo do 3 o 1, um elemento neutro da divisão. 1 vezes 3, está lá. 1 vezes 3, 3. O 2, como se eu tivesse um ali embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, o mesmo 3 meios. Vamos para essa situação. A família de Nazaré consome 1/4 de litro de leite por dia. Ela deve comprar leite suficiente para sábado, domingo e segunda-feira. Sábado, domingo e segunda. 3 dias. Quantos litros de leite ela deve de comprar? Vamos resolver essa juntos? Vamos lá. Quanto ela consome? 1/4 do litro de leite por dia. Então, eu pego 1/4 e o que nós vamos fazer? Vamos contar.
sábado, domingo e também a segunda-feira, que são 3 dias, faremos 1/4 vezes 3. Lembra lá? De cima, de baixo com de baixo, multiplica os numeradores, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 3 e o 4 vou repetir, como se tivesse um 1 embaixo do 3. 3 vezes 1, 3. Opa, perdão, 4 vezes 1, 4. O 1 vezes 3 está em cima, 1 vezes 3, 1 vezes 3, em cima, lá no numerador. Embaixo era 4 vezes 1, 4. 1 vezes 3, 3 e o 4 fica embaixo. Então, quanto que a família da Nazaré vai consumir de leite nesses 3 dias, sábado, domingo e segunda? 3/4 do litro de leite. Ok? Captaram? Espero que tenham entendido, pessoal. Fazendo a representação aqui geométrica através de um desenho, o quanto que ela vai gastar. Fazemos de conta que isso daqui é o recipiente lá do nosso leite, tá? No litro do leite, a caixinha Tetra Pak lá. Repartimos ela em 4 partes iguais, tem que ser iguais. Por que 4, professor? O denominador é 4, então é o todo. Lembra do todo quando nós estudamos as frações? E vamos utilizar quanto do todo? 3, que é o nosso numerador. Então tá lá, ó, 3 partes que serão utilizadas. Esse aqui que representa o 3/4 da quantidade de leite consumida nesses 3 dias. 3/4 de 1 litro de leite. Menor que 1 litro. 1 litro de leite é suficiente para os 3 dias e ainda sobra um pouquinho ali. Próxima questão. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde a mulheres. Ok. Entre as mulheres, meio delas é casada. Então, entre 1/3, metade delas é casada. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários da empresa? 1/3 são mulheres, desse 1/3 a metade é casada. Então, do total de funcionários que tem na empresa, qual é a fração que representa a quantidade de mulheres casadas? Vamos lá? Então, fazendo o cálculo, meio de 1/3. É isso que eu vou fazer. Meio de 1/3. Vou multiplicar meio por 1/3. Fazendo o cálculo, o desenho, 1/3 é mulheres na empresa. Entre as mulheres, metade é casada. Então, deste 1/3, vou repartir pela metade. Certo? Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação, meio vezes 1/3. Multiplicação de frações, pessoal. Grave, multiplicação de fração. De cima com de cima, numerador com numerador, de baixo com de baixo. Denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, isso quer dizer que 1/6 das mulheres da empresa são casadas, do total. O número de mulheres casadas representa 1/6 do número de funcionários desta empresa. Certo? Espero que tenham compreendido. Quanto é a metade da metade da metade? Quanto é a metade da metade da metade? Como fazer essa? Bom, ou seja, meio de meio de meio. Basta fazermos uma multiplicação. Estamos estudando o produto de números racionais. Então, o resultado da operação de multiplicação. Então, basta multiplicar todos eles. Meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Metade da metade da metade corresponde a 1/8. Quanto é 4/7 de 3/4? Vamos multiplicar 4/7 por 3/4. Então, fazendo lá, multiplicação. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 3. Ah, olha só que interessante. Podia até multiplicar, mas olha a regra do cancelamento que eu tenho aqui. Eu tenho 4 nessa fração e tenho 4 nessa outra fração. Posso cancelar, o 4 é múltiplo dele mesmo. Então, eu posso
cancelar. Aí usa a técnica do cancelamento. Simplificando 4 com o 4, a gente vai dividir ambos por 4. Então olha o que nós temos lá, ó. 4 dividido por 4, 1. Respeitando sempre a posição onde ele está, numerador da primeira fração. Na segunda fração, 4 está no denominador. Então, 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 4, 1. Agora é só fazer a multiplicação. Faz ela reta, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 1, 7. Portanto, quanto que é 4 sétimos de 3 quartos? 3 sétimos. Ok? Gravaram? Pegaram mais essa, pessoal? Espero que sim. Em um mapa, cada 1 centímetro equivale a 5 inteiros e 1 quarto. Beleza. De 1 quilômetro, tá? 5 inteiros e 1 quarto de 1 quilômetro. Neste mapa, a distância entre Serra Azul e Paraíso é de 12 centímetros. Tem 12 centímetros de distância aqui no mapa, a distância entre essas duas cidades, uma chamada de Serra Azul e a outra chamada de Paraíso. Qual é a distância real em quilômetros entre essas duas cidades? Qual que vai ser a real distância? No mapa é 12 centímetros. Mas a real distância, se você pegasse, fosse caminhando a pé ou se você fosse correndo lá, qual que seria a distância entre elas? O que vai ser importante? Saber que cada centímetro equivale a 5 inteiros e 1 quarto de quilômetro. Cada centímetro dá um pouco mais de 5 quilômetros, ok? Pouco mais de 5 quilômetros cada centímetro. Então, como nós vamos fazer? Então, vamos lá. A distância entre Serra Azul e Paraíso, 12 centímetros que está no mapa. Representando Serra Azul aqui e Paraíso lá na direita. Na direita, Paraíso, na esquerda, Serra Azul. Olha lá a distância, 12 centímetros que está no mapa. Pego uma reguinha, meço lá no mapa, 12 centímetros. Ok? 5 inteiros e 1 quarto. Cada centímetrozinho desses, 5 inteiros e 1 quarto. Olha lá, 5 inteiros e 1 quarto. E vou fazendo. Quantas repartições que eu vou pôr nessa reta aqui? 12, porque cada centímetro corresponde a 5 quilômetros e 1 quarto. Então, coloquei 12 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estão os 12 lá. Pessoal, que cálculo, que operação que nós faremos agora? Agora já ficou mais fácil, já está quase todo desenhada a solução dessa nossa questão, desse nosso problema. Vamos fazer a multiplicação que nós estamos estudando, olha lá. Multiplicação em números racionais. Fazendo então a nossa multiplicação, se eu tenho 12 pedacinhos de 5 inteiros e 1 quarto de quilômetro, vou multiplicar 12 vezes 5 inteiros e 1 quarto de quilômetro. Fazendo o cálculo, faço lá 4 vezes 5 mais 1. Professor, o que aconteceu aí que eu não estou entendendo nada? E cadê o 12? Está na sua forma mista essa fração. Essa fração que está na forma mista, para que eu possa fazer a operação com ela, lembram lá? Nós temos que transformar, se ela estiver em fração mista, em fração imprópria. Então, vamos transformar os 5 inteiros e 1 quarto numa fração imprópria. Como que eu faço? Sentido horário, sempre no sentido horário. Primeiro eu multiplico e depois eu somo. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Olha lá, ó. 4 vezes 5, 4 vezes 5, mais 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Então, esta fração que está na forma mista, ela corresponde a 21 quartos. Agora eu multiplico 12 vezes 21 quartos. Troquei a forma mista para a sua forma imprópria. De cima com de cima, 12 vezes 21, que dará 252 dividido por 4. 252 dividido por 4. Fazendo a divisão, o algoritmo da divisão, com a chave e tudo mais, com dividendo, divisor, encontrando o quociente.
6 vezes 4, 24. 25 menos 24 sobra 1. Abaixo 2, que vai dar 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Portanto, a distância será de 63 quilômetros, a distância real. A distância entre as duas cidades é de 63 quilômetros. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, volta ao vídeo e assiste de novo essa aula. Exercitando. Um ciclista estabeleceu a meta de percorrer a distância entre duas cidades durante 3 dias. No primeiro dia, percorreu 1/3 da distância. Ok. No dia seguinte, mais 1/3 do que estava faltando. Que fração da distância ele necessita percorrer no terceiro dia para atingir a meta? Então, ele fez 1/3 do trajeto inteiro. Zeramos ali. Depois do que faltava, ele fez mais 1/3. Quanto que ficou faltando? Vamos resolver essa juntos? Vamos lá. Então, no primeiro dia, percorreu 1/3 da distância, 1/3 percorrido. Falta percorrer 2/3. Se ele percorreu 1/3, ainda faltam 2/3. Segundo dia, então como que eu vou fazer? 1/3 de 2/3, porque faltava 2/3, ele percorreu mais 1/3 do que faltava. 1/3 de 2/3, multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2, 2, 3 vezes 3, 9. Portanto, 2 nonos, 2 nonos que eu tenho lá. Primeiro dia mais o segundo dia, 1/3 mais 2 nonos, quanto que isto aqui vai me dar? Faço a soma de fração, MMC, múltiplo comum, número que está na tabuada tanto do 3 como do 9, aulas anteriores que nós vimos, o próprio 9, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembram disso? Se vocês não lembram, retorne às aulas anteriores. Adição e subtração de frações, retorna lá. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, olha o 3 lá. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. 3 mais 2, 5. Portanto, 5 nonos. Essa resposta? Não, a distância inteira era 1/2. Então, 5 nonos que ele percorreu. O quanto que falta? Distância percorrida nos 2 dias, 5 nonos. O quanto que está faltando, que era a pergunta que nós tínhamos. Que fração da distância ele necessita percorrer no terceiro dia para atingir a meta estabelecida? Pegamos a parte inteira, 1, e vamos subtrair da fração que ele já percorreu, que são os 5 nonos. Portanto, subtração de um número inteiro por uma fração, MMC, denominador comum do 1 e do 9, o próprio 9. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. Então, quanto que falta para ele percorrer? 4 nonos. No terceiro dia, o ciclista precisa percorrer 4 nonos da distância para que ele atinja a sua meta. Ok? Entendido, pessoal? Qualquer coisa, retorna o vídeo nas frações. Mais uma aula que se encerra. Agradeço a participação de todos. Lembrando que para fixar, melhorar e entender mais sobre o assunto, façam as atividades propostas. Exercitando, vocês conseguem aprender muito mais. Fico aqui nesta aula de hoje. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.